Quer ver um pai de santo sério? Quero. Ele fazer uma gira de caboclo de Exu e pegar um filho de santo responsável, que tem seriedade, e dizer, hoje é teu guia que vai abrir. E eu vou ficar na rua, na assistência, observando os detalhes das entidades. Tá bom. Olha, a mensagem que eu dou é essa, amigo. É um ano de bate-papo. Eu vou falar na egrégora de Zé Pilintra das Almas. Nível 10. Nível 10. É um bate-papo entre malandros. Malandros que vivem na malandragem da vida e do bem viver. Malandros com muita sagacidade, numa busca veemente, sequiosa, numa procura incansável para amar de uma forma mais pura possível a si, para que o amor, quando sair por aí, seja incondicional. Então os espíritos vêm, menino, conversam com seus temperamentos, seus trejeitos, fumam, dão risada, dão gargalhada. Evidenciam como eu, como os outros Exus, caboclos, preto velhos que já passaram, facetas e até mesmo no meu caso, defeitos humanos, para vocês se identificarem e dizer, isso não é mais para mim. Como também outros mentores vêm e exaltar de uma forma tão pura, que não toca seus olhos nem os ouvidos, mas toca seu coração, para vocês perceberem, meu Deus, um dia eu quero ser assim. Então, o diálogo com os espíritos é isso. É ser humano falando com o ser humano. De uma forma não hipócrita. Com vários graus de ego, de entendimento, com vários graus de consciência, com várias colocações de expressão, no sentido do que a mente tem como alimento de informação. Mas a alma, que é o espírito carnado, só está expondo a todos nós isso. Como disse Benedito, que uma vez eu falei, falo de novo, me convidou a vir a trabalhar, eu mandei ele catar coquinho. Então. E hoje já pego essa oportunidade de dizer, muito obrigado, Benedito. Muito obrigado. A Mariazinha, que eu fui resgatado por uma criança, eu já disse a minha história. Sim. Muito obrigado a oportunidade do Falando com os Espíritos, que todas as vezes que eu venho com a minha autenticidade, sim, eu medico lá atrás a falsidade em rastro de sofrimento que deixei. Oh, meu Deus. Então, eu que agradeço a quem aguentou até agora. E peço muito obrigado a meus companheiros espíritos, médiuns, porque muitas vezes alguns espíritos vêm falar com vocês e são médiuns dos seus mentores, que estão ouvindo aí nas suas casas. E vocês se perguntam, nossa, como é que ele sabia que eu queria perguntar isso, se eu nem tecrei pro Jefferson? Sim. Nada é acaso. Até então, não tem espírito com bola de cristal, só o povo do Oriente. Sim. E de uma forma simbólica, mas no astral é o amor que nos guia. É o amor que nos guia. É isso, menino. Muito obrigado. Gratidão, seu Zé. Oh, graças a Deus. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vi na linha das almas e também na encruzilhada. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vi na linha das almas e também na encruzilhada. Mas o amigo Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão, enfrentou a boemia com seresta e violão. Hoje na lei de Umbanda acredito no Senhor, pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor, com magia e mironga, dando forças ao terreiro. Saravá, seu Zé Pilintra, o amigo verdadeiro.
já está acontecendo. A casa vai cair. Esse é meu recado. Da Pistola Silva. O Exu, não falo só por mim, Zé Pilinto, eu falo por todo o povo de Exu. E quem trabalha com Exu, como o nome Exu, o guardião, samaritano, lanceiro de Maria, obreiros, não interessa. A casa vai cair. À vontade, menino. Seu Zé, o que a pessoa pode fazer para não estar na casa quando ela cair? Não ajude a construir ela. Não ajude a manter essa casa como está. E para uma casa de orixá, de caboclo, de um santo católico, de um Espírito Santo da igreja evangélica, ou de um espírito, de uma alma luminosa, num templo budista, shintoísta, que seja, ou nas matemáticas exatas, na maçonaria, que seja, não importa a religião que for. É sinônimo que os próprios mentores, como diz Benedito, já deu ladinho. Que isso? Primeiro, para os guardiões da porrada. Vocês vivem falando, para quem diz assim que o Exu faz a cobrança, engraçado. O Exu só faz a cobrança quando é para os outros. Eu sou cobrador kármico. Dos outros. O Exu só é cobrador kármico nos olhos dos outros. Entendeu como funciona, menino? Não. Aí o Exu cobra kármico, aí o Exu tem espada, tem chicote, degola, arrasta, faz e acontece. Nos outros, em mim não. Eu me finjo de Exu, tomo cachaçada, quero conquistar mulher, menino, menina, ou se não, roubo dinheiro das pessoas com axés que não existem, na macumba. Não que o axé não existe, mas tem gente que cria macumba, tem essa, e outras coisas mais. Isso vai também para os padres, que enganam, os evangélicos que enganam, para qualquer religião que engana. Vocês, no próximo ano, a balança vai pesar. Salve, Miguel. Salve o arcanjo poderoso. Salve, Miguel. É sério, menino. Não sou puxa-saco de anjo nenhum. Sim. Mas é sério. O mandato vem lá de cima, ou dos lados, ou como vocês querem. Doa quem doer. A casa vai cair. Não vou falar mais disso, tá bom? Tá bom, seu Zé. Não vai cair pouco, não. Vai cair assim para mídia. Desde aquele que tem um estabelecimento religioso, seja qual for, no meio do barranco, perto do riacho, aquele que tem o reino de Deus, não interessa. Vai cair feio. Para desmoralizar mesmo. Para criar vergonha na cara. E nós, Exu, sabemos direitinho como fazer isso. Como é que o senhor sabe fazer isso em termos de não fazer mal para a pessoa, mas evidenciar nela o que ela não gosta, o contraste? É simples. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Por favor. Vamos dar um exemplo que tem alguém que trabalha com um Exu. Eu vou dizer um Exu, ou trabalha na fé de um santo, ou trabalha na fé de um Espírito Santo. Tá bom assim? Ou Sim. na fé de algum ser espiritual que deu algum nome dentro de uma egrégora consciencial religiosa. Dessa vez eu tenho que falar mais amplo, entendeu, menino? Porque Tá. eu vou pegar um pouquinho pesado. Bem pouquinho. Nossa. Simplesmente com a mesma podridão que essas pessoas tratarem as outras carnadas. E com o mesmo fingimento e cinismo que elas se prostrar pela fé que têm, nem que nós tivermos que descer ao mais profundo dos ubrais. Mas nós vamos fazer valer a lei de sintonia e deixar no ladinho dela quem ela é. Ponto. Os seus guias não serão mais os mesmos. Você quer dinheiro? Então o suposto fulano de tal vai lhe dar dinheiro, mas ele não é mais aquele. E como esses seres são tão viciados como vocês, carnados, ele vai começar a pedir coisas. Você vai ver que aquele ser que não bebia vai começar a beber coisas que não bebiam, fazer coisas que não faziam. Quando você vê, você está atrás de uma cadeia das grades, ou está numa sarjeta tirada.
olho por olho, dente por dente. Entendi. A lei de Talião. É a lei do bofetão mesmo. Demorou. E é para todo mundo. Eu posso te dizer que essa lei vai se estender até, de uma forma bem forte, veemente mesmo, até 2047. Mas Então, se... até 2047, depois ele começa a dar uma diminuída, dar uma abrandada, mas até 2047, neguinho, que vai dar neguinho saltando para tudo que lado você não imagina. Saltando? Sim. Trocando de religião, pulando em galho e galho. Ai. Por causa disso. Porque primeiro não vai ter mais evidência em algumas coisas que é o búzio. Vai começar a mentir, enganar. Não vai sentir mais santidade. Quem é incorporada vai começar a se fingir. Quem recebeu o Espírito Santo de verdade, que eu não contesto, existem as corporações, Tá. em todo lugar, com várias nomenclaturas. Sim. Então não vai sentir mais nada. Ai. Aí vai ter que falar em línguas de uma forma balela. Uhum. Ou senão vai ter que falar com a voz do Exu um pouco mais grossa, escuro, não engasgar 10 vezes. Você não corte o que eu estou falando. Não. Eu não corto que ninguém fala, seu Zé. Ó, deixa eu ler um negócio aqui que Respire, me perguntaram. menino. Respire um Ai, pouco. que eu achei divertido. Respire. Ou senão, vai ter que começar a parar de fazer a missa em português e voltar ao latim para agradar. Então é todas as religiões. Nós, guardiões do planeta Terra, sob as ordens dos orixás e dos anjos, junto com seres elementais, vou falar agora para os ubandistas, nas egrégoras da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, nós vamos fazer uma limpeza profunda. Profunda. Nas outras egrégoras nós viemos com outros nomes. Então nós vamos fazer profundo. E digo, não é só nos carnados, até nos desencarnados. Está acontecendo uma revolução nos umbrais, menino. Isso aí não é só Zé Pilintra. Livros sérios espíritas, de Umbanda já estão falando disso. Uma revolução. Chega uma revolução embaixo, aqui e nos céus. Só que não é uma guerra, é uma limpeza. Para fazer a limpeza, os poderes saem para fora. Nossa, verdade. O senhor da Sete Encruzilhada de uma médium já disse isso. Eu não vou dizer o nome dela, porque eu não disse o nome de ninguém, então não vou estar dizendo. Mas são falar- 7. Vamos abrir um parênteses, por falar em outro médium. Não tem como o senhor vir falar com a gente também através desse outro médium? Desse menino, É. talvez daqui a uns anos, sim. Apesar que se eu fizer isso não é para provar porcaria nenhuma. Não! Que é Mas legal. repito, se eu vim falar com ele, você me dá mais uns 3 anos. Guarda esse vídeo aí, viu? Não vai apagar, não. Esse áudio, não é isso? Sim, sim, é um áudio. Eu vou dar um jeito, mas não esqueça. Aham. Nele eu venho como José Pilintra. Tá. Não Zé Pilintra das Almas. São frequências e tom vibracional diferente. Não é que lá eu tenho mais luz, aqui eu tenho menos luz. É a mesma entidade. Só egrégora diferente no sentido consciencial. Oh, graças a Deus. E isso é uma boa notícia também. Eu não esqueço, viu, menino? E sim, graças Coisa a que eu Deus. prezo é a palavra das pessoas, como também, no mínimo, eu tenho palavra naquilo que eu digo. Claro. Vale. Mas de tabela o senhor já revelou aí que o diálogo com os espíritos vai continuar existindo por algum tempo aí. Vai ter mudanças. Isso é bom demais. Vai ter mudanças. Ah, mas é natural, é uma constante, né, seu Zé, a mudança. Mudanças. Aham. Aceite, menino. Sim, sim. Escute pelo coração. Enxergue pela alma. Não enxergue pelo grau de consciência nem pelo ego. Claro. As aparências enganam. Ao ponto de eu dizer que não corte. Já falei umas 5, 4 vezes isso. Eita. Nessa tempo todo poderia ser seu Edson fingindo, falando com o senhor e com as pessoas. Sim, mas o senhor ia ficar bravo, hein? Eu vou repetir de novo. Poderia ser. Claro. Eu sei que não é. O médio não está, mas poderia ser. Então eu peço para todos, estudem as minhas palavras. Se você é espírita, procurem nos livros. Vocês vão ver que o que eu falo só é de um jeito diferente, mas é a mesma coisa. Procurem, estudem, me questionem, eu peço isso, por favor. O seu Edson contou uma história que eu fiquei rindo depois.
eu não sei se é um momento que o senhor saberá dizer, de contar pra gente sobre essa de se fingir, que ele se fingiu quando era novo, 17, 19 anos, que ele incorporou um caveira. Posso falar assim, é bom só Pode. falar disso. Depois o caveira incorporou de verdade. Posso falar disso. Tá, por favor. Na verdade, ele errou na época. Que é uma lembrança que ele quer esquecer. Ele tinha 22 anos, Ah, tá bom? tá. Ele saiu de uma balada, que o seu Edson, ele vive falando que nós temos gênio meio parecido, não é isso? Isso. Mas ele não bebe e não fuma. E ele não bebia e não fumava. Hum. Era próximo até de uma festinha que está próxima aí de vocês, que é o tal de carnaval, que é outra porcaria. Agora eu falei porcaria, quem associa Zé Pilintra na malandragem com carnaval já vai dizer que não é Zé Pilintra, né? Eu não sou carnaval. Eu sou a alegria que as pessoas têm em qualquer dia. Ponto. Então, voltando. Também não tem nada contra a festa carnaval. Estou falando alguns tipos. Caso é caso, entendeu, menino? Claro. Caso é caso. Bom senso. Então, ele tinha 22 anos e ele saiu do carnaval, estava são, sóbrio, solteiro. Tá ouvindo, menino? Sim. Livre. Então, se ele bebesse ou não bebesse, fazia, o problema é dele. É. Só que tinha alguns amigos dele que começaram naquela coisa que você sabe. Vai lá, negão, bebe. Toma uma aí, não vai dar nada. E o negão teve a imbecilidade, a idiotice de me chamar em pensamento e dizer, ó Zé, eu vou tomar só um golinho. Ai. Coincidentemente, eu estava próximo dele pelo um processo que não tem nada a ver com carnaval, mas é outro processo, é outra história. Uhum. Eu estava a mais ou menos 6 metros dele. Quando ele fez esse pedido, eu fiquei mais ou menos uns 45 a 46 quilômetros dele. Queria mais que ele se lixasse. 22 anos, rapaz, eu não sou babá de ninguém. Não, claro, que isso. Vive lendo livro, já estava lendo, já sabia, já estava estudando espiritismo. Lia livro de Umbanda. Não se deve. Ou ele tem fé, ou tem fé. Ou ele tem gratidão com as entidades que tem e sai fora. É? Faz a festa dele e não bebe. Mas não, foi Maria vai com as outras. Malandro, malandro. Eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, vou dizer agora, os famosos Zés Pilintras da Terra, de hoje. Sim. Mas esses De que hoje. se acham, não verdadeiros. Se acham, não É. são verdadeiros. Sim. Nem eu sou verdadeiro, já disse. Sigo o Zé Pilintra de muita luz. Tá. Eu sou o Zé Pilintra das almas. Então, o que acontece? Ele começou a beber, se chapou. Só cerveja, não usou nada de outras coisas fortes. Tá. Não fumava, começou a fumar. Pra tirar onda. Sabe como é que é, né? Sim, vai Também com as tem outras. aquela também. Mulher, algumas, não todas, se o homem não tá com um cheiro delicioso de álcool Nossa, que e o delicioso. cheiro atraente de nicotina, Putz. não é macho. Não. Oh, meu Deus do céu. Eu não puxo o saco de ninguém, menino. Claro. Eu não estou dizendo que quem fuma é errado, que quem bebe é errado. É bom senso. Há gostos e gostos. O que aconteceu, para ficar mais curto? Ele pegou e, na onde ele estava, nesse estado, a maioria das casas tocam no carnaval. Talvez aqui em São Paulo, que é onde ele reside hoje, não. Mas tocam para Exu. Já começa a bagunça aí. Entendeu, menino? Não é que é errado tocar para Exu no carnaval. Alguns fazem quarentena, essa outra coisa. Mas de estado para estado troca muita coisa. Entendeu, menino? Tá. Só que ele, como já estava dominado, ele estava simplesmente sendo obsediado por 6 entidades. Eu saí de perto dele, mas eu deixei vamos dizer, um braço direito, entendeu? E esse Exu que estava, vamos dizer, em formação para ser um Exu, que eu deixei com ele, veio até mim nervoso dizendo, olha, o rapaz está lá, tem 6 entidades com ele, bebendo junto, o que eu vou fazer? Sai de perto, fica aqui comigo, temos coisa melhor para fazer. É bem assim mesmo. Qual Exu esse? É um Exu, não importa o nome. Tá. Entendeu, menino? Seu Edson foi, começou a encher mais a cara, já não fazia nem mais o 4, porque o corpo dele já era o 8. Vixe. E quando chegou a um limite,
lá pelas umas 3 para 4 horas da madrugada, começaram a rufar os tambores e cantaram pro Caveira. Ai. Ele confundiu a tontura que dá até hoje nele muito forte, porque o Caveira pega as vísceras, os chakras inferiores pelas costas, e ele fica totalmente inconsciente, só que aquele dia, como não era o Caveira, ele ficou bêbado, já estava bêbado. Então ele ficou tonto, confundiu ânsia de vômito com o Caveira e saiu dando gargalhadinha e mãozinhas tortas para trás. Palhaçada. E o senhor pode deixar isso pro seu Edson, ele não dá bola para crítica nem nada, é bom para servir de lição para muitos médios. Será que eu posso deixar, seu Zé? Deve. Tá bom, então. Ó, seu Edson, o senhor tá Deve. ouvindo? Ele não se importa, não. Tá O que bom. aconteceu? Tá bom. Ele ficou, se eu não me engano, uns 5, 6 minutos, mas como ele tem um pouquinho de clarividência, ele viu os Exus que estavam, alguns poucos que estavam naquela casa, e uma iluminada Maria Padilha, que não estava incorporada, chega ao lado dele e diz: corre que a casa está dada. Bem assim, menino, eu não estou aumentando. Quem me conhece sabe que eu não minto. Sim. E se eu não souber uma pergunta sua, eu calo a minha boca. Tá. Responder no mínimo com dignidade. Claro. Quando essa Padilha disse isso, a cachaça já passou 50%. Porque ele sabe que Exu não brinca. Claro. E ele foi indo embora e foi saindo, e foi saindo. Quando ele pisou na rua, aí veio o Caveira. Tem gente, o mesmo Caveira que falou com você, que tem gente que diz que era de luz ou não é. Olho por olho, dente por dente. O Caveira correu, mais ou menos uns 10 metros, tinha um poste de ferro. Incorporou primeiro. Incorporou. Quando chegou Catou o menino, né? Quando chegou 3 passos desse poste de ferro, o Caveira abriu os braços e deixou o nego, olha só, totalmente sóbrio. Olha. Lembrando que o seu Edson estava bebendo das 6 horas da tarde, 18 horas de um dia, até as 4 horas da madrugada do outro dia. Nossa. Quando ele olhou o poste, ele ainda botou as mãos no poste. Só que o que aconteceu? Ele ficou meio abobado da cabeça, ele deu com a boca no poste. Já era 2 dentinhos. Então não foi agressão de Exu. O Exu deu 3 passos para ele pensar na vida. Vou repetir de novo para os médios. Tá. O Exu deu 3 passos para ele pensar com sobriedade na vida. Silêncio é bom, né, menino? É bom, seu Zé. Nossa. Aí vão dizer que não era Exu, que era Egum, que foi castigo como, quebrou os dentes. Menino, se nós tivéssemos deixado ele onde ele estava, que poderia ser numa igreja, Sim. que poderia ser numa festa rave, que poderia ser em qualquer outro lugar, do jeito que estava, Sim. Coitado. talvez o seu Edson ia ser uma menininha. Entendi. Que nem aquela dos 11 anos que eu contei a história. Claro. Só que não querendo ser. Então nós ajudamos ele, mas só que nós ajudamos ele falando na mesma língua que a cachaçada entende. Sim. Na porrada. Sim. Nossa. E às vezes por falar Certeza que tem muitos ubandistas que vão contestar. que fez Por causa maldade. do dente, por causa do poste. Mas é interessante. Contesto, mas continuo enchendo o bucho de cachaça com os Exu. Nossa. Pensa que Exu é brincadeira. Não é brinquedo, não. É. É olho por olho, dente por dente. Sim. É interessante. Contesto o que o Caveira fez. Mas o grande mestre, quando pegou o sarrafo e sentou para quebrar um monte de mesa, empurrar, cutucar um monte de gente num templo do pai dele, que é o mesmo templo de Umbanda de hoje, que é o templo católico, que é o templo que for, para aqueles bandos de víboras, sem fé, aí ninguém contesta. Tem que O assustar. Caveira só seguiu os ensinamentos. Tem que assustar. Tem Entendi. que impor respeito. Sem obrigar, mas impor respeito no sentido de mostrar: eu não sou brinquedo. Não brinque comigo. Não no sentido de brincar comigo, eu vou te matar. Que Exu não mata ninguém. Laruene não.
Claro, esse é o Zé Pilintra. Mas no sentido de, para. Tem uns que quebram a perna do próprio médio para não ir num lugar, porque se o médio vai naquele lugar, ele vai levar um tiro na cara. Seu Tranca Quantas falou. vezes aconteceu isso? Sim, Então qual é a diferença de uma perna para um dente? Tudo é a mesma coisa. mesma coisa. Aí ele parou de beber, não bebeu mais, porque ele nunca tinha bebido mesmo, não bebe até hoje, não fuma. Hoje eu giro com esse médio. Se você vê eu fumar um charuto, é um charuto, e eu fico brincando com 2 dedos de cachaça a noite inteira. Porque eu trabalho na cachaça como magia, não para encher o bucho do seu estrago. Esse é o Zé. Porque eu bebo não a cachaça, eu bebo o volátil que está por ali. E todos os Exus fazem isso de lei. Tá. Hoje, para encerrar, menino, Sim. pode? Sim. Eu fiz questão de vir de uma forma, tirando a minha farda, tirando a minha roupa de Zé Pilintra das almas e me mostrar como um homem, um espírito homem, que se quem aguentou ouvir até o final, está ouvindo por que o seu Zé Pilintra veio diferente hoje. Vamos ver. Eu simplesmente vim como um espírito, nem mais militante na Umbanda. Talvez a próxima vez que eu vim, eu volto de novo fardado. Tá. Volto de novo com o meu chapéu de palha, que de vez em quando eu me apareço por aí todo de branco também. Não tem problema não. Para mim isso aí é detalhe. Tá. Mas hoje eu fiz questão de conversar com vocês que me escutam, e com o senhor, seu Jefferson, Sim. de amigo para amigo. Oh, meu Deus. E se for de uma entidade para carnados, uma entidade amiga que fala no mesmo patamar, usando os mesmos modos e linguajar. Se alguém se ofendeu, peço perdão. Imagine. Se alguém não se ofendeu, peço perdão também. Sinal que o meu trabalho não foi bem feito. Não cutuquei direitinho. Se não incomodou, né? Que continuou na zona de conforto. Fazer o quê? Não que eu seja o dono da verdade. Deixando claro aos ubandistas que podem interpretar eu ter contado um pouco a vida do médium. E deixo bem claro, se você quiser depois falar com o médium sobre isso para quem quiser ouvir, ele não se importa. Sabe por quê? A Umbanda está no coração dele. Apesar que ele diz que é universal, mas ele é um bandista assim. Ah, lá. A Umbanda está no coração dele, não está nos bolsos. A Umbanda não é a roupa dele, é a alma dele. Por isso, que quem conhece, não só esse médium Edson, mas muitos médiums que passaram por esse canal, com as suas entidades, são pessoas dignas e de fé. E quando eu falei de um problema, de um mal que um médium fez, foi para mostrar para os jovens ubandistas a realidade das coisas. Que os médios são humanos, erram também. E que seu Edson hoje, para quem acredita, e até para quem não acredita não tem problema, nas entidades que ele trabalha, acha bonito, ou acha certo, ou acha forte, entenda que se a entidade é assim, porque o caráter do médium faz jus. E da mesma forma eu digo, ele é um homem que tem que melhorar muito na vida, seu Edson. Mas uma coisa que ele tem é caráter. Sim. No mínimo isso. Porque se o médium tiver caráter, as outras coisas ele conquista. Com seus próprios esforços, sem fazer axé nenhum. A não ser o axé da vida. Amor próprio. É isso, menino? Botei mais uma perguntinha, você que sabe. Sim, tem. O senhor fica aí menos uns 10 minutos, pelo menos. Vai dando corda pra mim, que eu não sou o Tanacai. O Tanacai dá 10, ele fica 5. Dá 10 pra mim, eu fico 2 horas. Salve, Tanakai. O senhor gosta sempre de contar pra gente, e o povo às vezes quer saber a história de Pombogira. Eu acabei de contar uma, talvez no primeiro áudio, esse provavelmente vai ser o segundo, Sim. sobre uma pombagira que, um ser carnado que recebeu outorga de estudar com uma rainha, Maria Mulamba. Nossa. E hoje ela é uma Maria Mulamba. Entende, menino? Tá. Mas a gente vê a realidade, graças a Deus, espero, o senhor saberá dizer que em poucos lugares isso acontece, não muitos,
Mas eu já tive um relato, uma pessoa me procurou e falou, olha, o pai de santo falou para os filhos que a pombogira, quando vem no homem, influencia-o a aceitar a cantada de outro homem. Quem é que falou Porque essa palhaçada? deixa Quer ele dizer o nome. afeminado. Palhaçada. Então, e aí esse menino deixou um terreiro porque o pai de santo até falou, olha, é natural, quando se eu pedir um abraço, e aí vai, não vou falar do resto. Daí ele saiu. Daí, quando ele foi no terreiro... O famoso 71, é natural a entidade fulana de tal, porque pombagira não faz isso. Olha lá. A pombagira, ela usa a sensualidade para despertar e para requadrar a energia libido, não só no sentido sexual, mas principalmente no sentido da inteligência emocional das pessoas, dando ânimo, provendo nas mesmas pessoas, nos consolantes, vontade de viver, de sorrir para a vida, de ter alegria com as suas vidas. Não essa coisa libetinosa que está hoje. Nossa. A pior cagada, não corte. É a sexta vez que eu falo isso. Não vou cortar isso, Zé. Começaram a frasmar em cima das maravilhosas pombagiras, é dizer que pombagira só provoca o prazer. Elas Então. são exímias psicólogas de almas, envolvendo ego, envolvendo grau de consciência e mente. Você acha que um espírito de luz, eu nem vou botar luz nessa jogada, eu vou botar um espírito responsável, que pode até usar a sensualidade é uma coisa. Ser sensual sem forçar é graciosidade e leveza. Sensualidade forçada é agressividade e não menos destreza de uma pessoa de mau índole. Eu sou mais da primeira opção de pombagira. Ela é graciosa, ela é leve. Então, o seu Edson trabalha com a Madame Rosa Caveira, como outros médios, vão ficar um pouco afeminados porque a frequência mexe com essa postura. É perceptível. É perceptível. Sim, sim. Pode até, por exemplo, colocar a mão na sua face, mas é instantâneo que você vê que é repleta de carinho, não de carícia. Respeito, sim. Que é repleta de delicadeza, não de carícia. E que é repleta de graciosidade, de uma dama, de uma mulher de postura que muitas vezes, dependente do grau consciencial ou consciencial, ela pode falar alguns palavrões porque as pessoas assim acreditam, se não acreditam, corre o Exu de lá. Tem lugares aí que se o Exu não for malandro e não falar palavrão, não é Exu. Então ela se adapta, mas mesmo assim ela não vai convidar, fazer até um som. Vem cá e senta no meu colo que eu vou te dar uma consulta. Isso aí não é pombagira. Tem cadeira, tem chão, tem pedra. Vai se deitar numa tuna. Você está entendendo, menino? Claro, nossa. E daí ele saiu... Há limites. É. Ai, mas escute. Respire um pouquinho. Respire, seu Jesus. Tá aí. Ele saiu porque essa pessoa que instruiu ele assim crê. Nenhuma manifestação mediúnica de qualquer entidade te coloca numa postura envolvendo gostos sexuais. Se vir uma entidade te colocar numa postura que envolve gostos sexuais e postura de sexualidade, é porque você já tem e já nutre aquela essência, aquela frequência sexual. Ponto. Ai, que é bom volume, vamos estudar. Estudar com seriedade as coisas. Quer ver um pai de santo sério? Quero. Ele fazer uma gira de caboclo de Exu e pegar um filho de santo responsável, que tem seriedade, e dizer, hoje é teu guia que vai abrir. E eu vou ficar na rua, na assistência, observando os detalhes das entidades. Os detalhes dos aparelhos. Ou senão ele dá o Godô, dá o caô, o 71. Tem muitas pessoas que mentem
por coisas ruins. Dessa vez ele vai omitir, ele vai dizer, esse pai de santo, mãe de santo, que não vai participar do terreiro, que está disposto, mas abre uma sessão de Exu ou de qualquer entidade. Faz a voltinha no terreno e entra lá pela porta dos fundos, quando o tambor já estiver 1 hora depois rufando, e entra pela assistência, e fica observando as entidades e os médios. Não para desconfiar, mas para depois fazer uma sessão doutrinária. Isso sim é pai de santo, que estuda e que se estuda. Mas não. O barco fica à deriva, está tudo bem, está tudo certo. Está tudo bonito. Enquanto as roupas forem bonitas, o Exu é forte e a entidade é verdadeira. Enquanto o charuto for cubano, a casa tem axé, porque o médium tem dinheiro. Eu o quê, rapaz? Mas é assim que funciona na maioria dos lugares. Nossa, que triste. É triste, porque caridade não é isso. Não estou dizendo que tem que dar porcaria para Exu fumar. Não. Também não estou desfalando o que eu já falei antes, sobre vícios. Sim, E o médium de Umbanda tem que usar farrapo sujo. Não. Casa de caridade. Casa de caridade. Casa de caridade. Só isso. Não preciso falar mais nada. Toca tambor, fuma, bebe, mas é casa de caridade. Aonde se as pessoas abrirem a boca, as entidades incorporadas, vão falar com as pessoas, a primeira coisa que as pombageiras fazem, os Exus de algum lugar, é dar homem e da mulher para os outros. Fazer chavequinho. Ou se não, contundir a sexualidade dos adolescentes. O que é isso? Aí tem o bandistas, que provavelmente não vou gostar do que eu estou falando, e vai dizendo, Zé, tu está falando demais. E aí? Estou falando alguma mentira? Representando mal a religião. Não, provavelmente vão dizer que se eu sou eu, estou representando a má religião. Você não pode falar. Não pode. E se escutaram, não é só Umbanda, é todas as religiões, desde os padres aos evangélicos, a qualquer religião chega. Então, menino, aí tem gente que é muito apegada, vão dizer que é o glamour. Que a pombagira poderosa, o vestido dela tem que ter 300 babados, porque senão é pombagira. E uma coroa. Uma coroa, porque senão não é rainha. Então, eu não estou descaracterizando outra coisa. A característica, vestimenta, é dos médios, não é da Umbanda. Isso aí não é de Umbanda. Entenda que a característica vestuária é mais dos médios do que dos guias. Porque um guia de luz está pouco se lixando se está de sapato ou não está. Só se o médico tem alguma doença, tem sinusite, broncolite, esse negócio. Não, mas às vezes ele quer passar uma mensagem com a roupa. Qual a mensagem? No caso do seu Zé Pilintra Antônio Ferraz do Juazeiro, é que desde quando ele estava encarnado, a mãe dele sempre falou que ele devia andar com zelo, porque mostra respeito por si e pelos outros. Mas você escutou o que ele falou para você? Ele é um espírito. Lembrando que eu não sou puxa-saco de ninguém, não é porque é Zé Pilintra que eu vou puxar-saco. Falou mesmo. Sou puxa-saco de ninguém. Mas este espírito e médium mostra zelo. Mostra zelo pelo que faz e pelo que é. Olha a diferença. A entidade teve a dignidade de explicar com decência, coerência e cumplicidade consciencial com vários grupos, e a paciência também, de o porquê que ele se veste assim. E o porquê que ele se sente bem assim. Sim, e que o que vale é a vestimenta da alma, ele falou. Mas então, menino, o que eu estou falando, eu não estou contestando a vestimenta. Claro. Agora, você chegar para uma entidade e dizer assim, compadre, comadre, por que você se veste assim? Porque eu sou malandro. Tá, e aí? Porque eu sou linda. Por isso que no plano astral, eu não vou usar as mesmas palavras desse sábio Zé, que é deste médium aí. Eu respeito todos os mestres da passada, muito sábio. Não é. Sim. Pode ser de outros Exus, de outras entidades. Sim. No plano espiritual, quando eu estou fardado, a minha roupa é semelhante àquela que o senhor já postou uma vez. Nossa, seu Menos Zé, a espada, que o senhor vai postar provavelmente a figurinha, só não tenho aquela espada e não uso o visor. É totalmente negra. Por quê? Porque eu já não sou mais apegado na forma.
E por eu andar no umbral, eu prefiro até que ninguém me enxergue. Eu uso um cinto, alguns até vão fazer piadinha, mas não me importa, porque acho que Exu, para ser Exu, tem que ser ignorante, não pode ter tecnologia. E uso alguns aparelhagens, algumas coisas que eu trago comigo, para me defender e até para defender alguns seres também. Então, o trabalho que eu faço, que agora cresceu um pouquinho aí, eu não vou dizer o porquê, porque eu não estou aqui para me engrandecer, mas era 400, agora é 4.000. O senhor virou agora chefe de legião. Era chefe de falange? É você que está falando. Então, o que acontece? Digamos que 6 agrupamentos se juntaram ao que eu pertenço como mais um. Tá bom assim? Nossa. Então, nós se vestimos assim. Nós todos se vestimos assim. Os nossos graus de legião só troca a cor da roupa em vários matizes de azul noite a cinza. Mas existe outras faixas de Exu para outros graus de consciência dentro da Umbanda, que existe vários Zé Pilintras do branco ao terno preto. E são Zé Pilintra? São. Tá entendendo, menino? Claro, não precisa ficar fixo num negócio. Não. E Tá. mesmo assim, tem outras faixas de Zé Pilintra dentro da Umbanda de consciência, de agrupamentos de outros estados do Brasil, que o Zé Pilintra vem só com chapéu, sem camisa e uma bombachinha, como se fosse capoeirista. E a elevação espiritual dele é através da fita do chapéu. E aí, quem é o melhor? Nenhum deles. Todos são espíritos em prol da caridade. Roupa é roupa. Eu vou estar me apegando nisso, tem muito mais o que fazer. Mas, da mesma forma que um Zé Pilintra de luz explicou por que ele usa o branco, eu lhe explico do meu jeito, amém? Como eu uso o preto. Eu só não quero que ninguém me veja, porque eu não tenho porquê. Não preciso usar forma. Como também esse Zé Pilintra que gosta branco, ele não precisa de forma. Mas ele usa a forma, como eu uso também para alguns médicos clarividentes, para eles distinguir o certo, o errado, a fé ou a crença. É uma muleta. Sim, entendi. É uma muleta, nada mais do que isso. Tanto é que eu até vou dizer para o Vanissei, agora vai dar polêmica. E aí? Eu venho em outros médios como uma pombagira. Não é nesse médio. Eu trabalho no... Ai, o que, menino? Tem sexo aonde? Então, e aí? Eu me prasmo. Eu até vou dizer, eu venho como uma pombagira ciganinha poerê. Que alguns chamam de ciganinha do pandeiro. É a mesma entidade que fala para o senhor, ou você acha que eu sou obrigado a vir como Zé Pilintra porque o senhor gosta? Não, a pergunta vai... A pergunta vai ser, não tá em falta, pombogira, para o senhor ter que fazer isso? Está em falta médios de caráter que desencarnam, no mínimo, com a consciência desperta no bom senso da caridade. Por isso que muitos Exus têm que ser multiuso. Tem que vir em várias linhas como os preto velho. Muitos são chamados, mas poucos se tem como escolhidos. Ponto. Então, quando o senhor fala falta de caráter... Eu falei, menino? Sim. Eu quero ver que os surdos, alguns que ouvem o que eu estou falando. Alguns que se surdescem, não todos. Então tem muitos Exu que até vêm como preto velho. Tem muito. Interessante, olha só como funciona. Vamos ver. Já teve entidades que passou por você, preto velhos, não desse médio, de outros que disseram. Ou induziram as pessoas a pensar que eles vêm como Exu. Mas se ele vem como Exu, aquele Exu que vem em outra pessoa também vem como preto velho. Então será que ele é evoluído ou involuído? Por que vão falar mal de mim? Eu não estou me defendendo. Se eu venho como pombagira cigana. Entenda que no plano espiritual ninguém muda de uma hora para outra. Nem aquele que desencarna e nem alguns que já estão desencarnados há milênios, há séculos mudam de uma hora para outra. Entende, menino, do que eu estou falando? Sim. Então não é que, Zé, a corrente cigana é tão fraca que tu precisa trabalhar lá. Não, é uma honra para mim. É uma honra, ao ponto de que os médios que eu me manifesto, como essa pombagira cigana, na grande maioria, eu sou uma servidora estudando dentro dessa egrégora, que eu digo, mesmo sendo um espírito milenar,
eu não entendo alguns macetes, formas de trabalho, para ver o quanto é vasto o plano espiritual. Nossa. Porque se eu disser que eu sei trabalhar na linha cigana de uma forma exímia, é mentira. Então eu estou aprendendo, olha como é maravilhosa a eternidade e a vida. É. As pessoas não vão ver isso, elas vão ver que eu sou Zé, e eu tenho que ser Zé, porque elas querem que eu seja Zé pela eternidade, ponto. Então, muitos são chamados, tanto espíritos desencarnados como pessoas carnadas. Mas, dentro desses muitos, a grande maioria ainda não se tem como escolhidos, porque não tem caráter. Que tem a personalidade frágil, mal e porcamente fazem a caridade. Quando fazem o que acham que é caridade, é baseada ao quê? Na conveniência, na ganância, no egoísmo, na raiva, no desleixo, no desdeixe, na inveja e na hipocrisia. E eu vou continuar sendo Zé Pelintra e cigana por aí. Ponto. Eu vim e estou apenas como um espírito amigo. Então você pode dizer que eu estou meio kardecista, meio budista, meio tudo. Tá mas bom. eu posso dizer, eu estou totalmente inteiro quem eu sou. Autêntico. Isso é bom demais. Sempre. Pelo menos nesse médico que tem um pinguinho minúsculo de vergonha na cara sempre. Graças a Tem Deus. outros eu não sei. Não que o Edson seja melhor, porque não é não. Vontade minha. Olha, deixa eu falar para o senhor falar mais um pouco sobre essa pergunta que eu fiz. Será que falta pombogira? Daí o senhor falou, não, falta médium que disponibilize sintonia para as pombogiras deles mesmo fazer o que tem que ser feito, mais ou menos. Daí o senhor encontra em determinadas pessoas. Como é que é isso? Fala mais sobre... Quando eu falo sintonia para trabalhar com uma pombagira, neste aparelho, pelo psiquismo dele, se eu começar a entrar nesse assunto, eu acredito que eu vou ser a balela e atrapalhar. Entendi. Eu pincelei uma verdade que eu vivo em espírito. Mas os conceitos, e isso serve para quem estuda a Umbanda, olha como o psiquismo dos médios atrapalha. Mas pelos conceitos deste médio, que sabe que eu venho como uma pombagira, mas o ego dele, o psiquismo dele, não aceita os trâmites meus assim, porque ele é apegado, isso pode me atrapalhar no que eu posso trazer como verdade. Entendi. Então pode passar a mentira. Vamos pular essa. Mas eu posso só dizer uma coisa. Não é opção sexual, como vocês falam. Uma pombagira autêntica e verdadeira pode vir num gay, numa lésbica, numa mulher, num hétero, não importa. É o senso moral ante a sociedade, ao ponto de, no mínimo, não desejar o mal para ninguém e não ser submisso ao mal de outra. Ponto. Bom senso, menino. Tá certo. Bom senso em tudo e ponderação em tudo. À vontade. O Benedito vem em outro aparelho? Ele já falou que vem como uma cabocla. É a Mas mesma coisa. Eu vou falar sobre o Benedito, de Aruanda, que quando ele me convidou para trabalhar com esse médium, eu mandei ele catar coquinho. Por Mas quê? é verdade, menino. Porque tem pessoas que confundem eu com o Benedito. Por quê? E até já foi falado, não vamos repetir o nome, até para o médium não se ofender, apesar que não tem porquê. Catar coquinho. Tem que ter, no momento que entidades incorporam no médium, todas as entidades deste médium, tem entidades que passaram por você, que não precisa dizer o nome, mas eu respeito, que é o Espírito de Luz, nós sentamos numa mesa. Nós se reunimos num lugar para aquele médium dar uma mensagem dentro de um tom e dentro de uma frequência que pode tocar outras pessoas. Sim, Maria Conga. Então você vai ver várias entidades no médium usando expressões, porque o médium usa. Claro. O psiquismo do médium entende assim. Sim. Usando algumas palavras e fazendo colocações parecidas. Então, para não se colocar triste, não por mim, mas para quem escuta seu canal com seriedade, no mínimo, quem escuta e estuda, entenda que isso é normal. Muitas vezes está o Zé Pilintra no médium, no caso esse menino que eu me sirvo, e eu usar uma frase e sair a tonalidade da palavra parecida com o Benedito. É óbvio. Claro. É o mesmo médium. É. Mas são entidades distintas.
Sim. Nós estamos trabalhando no futuro, eu vou dividir isso com o senhor, é para estudo. Isso acontece em outros médiums, tá E bom? eu não vou cortar. Não corte. Estamos trabalhando nesse médium para o Tanakai começar a vir com Exu de ouro no mesmo médium. Demorou. E eu vou falar com ele, hein? E isso acontece em outros médiums por aí. Tá. Uma mesma entidade vir, aí vocês vão ver como é linda a mediunidade, porque ultrapassa o psiquismo. Sim. É totalmente diferente do que o psiquismo do seu Edson. Aí vocês vão ver que não é prova de Exu, porque isso acontece, e acontece até com outros médiuns, meninos, que já passaram por esse canal, servindo de canais para algumas entidades. Laruene? Sim. No caso, se um... É muito bonito isso, só que no caso é um trabalho específico nesse médium. Eu não posso dizer que ele vai vir falar com o senhor e não se fazer no seu canal. Tem Mas essa. este médium é um trabalho específico que este Exu, nessa falange. E outra coisa, espírito não se finge de outro espírito. Ele entra numa frequência distinta de uma outra realidade, de consciências de milhões de espíritos. É diferente. Quando eu venho como uma cigana, eu não me finjo de cigana. A lembrança que eu tenho de quando eu venho como uma cigana nesse exato momento é como um sonho. Sabe aqueles sonhos que vocês têm? Eu sei. É isso. Agora, quando eu Sonho estou lúcido. de cigana, lúcido, quando eu estou de cigana, eu lembro dos médiuns, que eu trabalho como Zé Pilintra, mas eu não consigo lembrar totalmente as expressões. Eita. Isso é divino. Então, é um trabalho muito bonito que a espiritualidade faz, porque muitos são chamados. E poucos encarnados e desencarnados se têm como escolhidos, porque a caridade que eles proferem é falsária. Por isso que nós, espíritos, não só eu, mas muitos, tem que ser multiuso. Estou falando palavras que vocês usam, entende? Sim. Então eu venho como cigana, talvez, Benedito. O Benedito, eu não vou dizer qual é o Exu que ele vem, por respeito a ele. Sim. Se ele quiser falar, ele fala para o senhor. Ele falou da cabocla. Entendeu? Mas ele vem como cabocla, vem como caboclo. Entendeu? Vem como outros seres aí. Mas não é nesse médium. É em outros seres aí. Pode ser também que ele venha com uma cabocla em outra pessoa por conta da junção da energia dele junto com a daquela pessoa. A melhor forma de entrar e passar uma mensagem, fazer um trabalho bonito, é com determinada roupagem. Quando uma entidade faz isso em determinada roupagem, há um estudo antes do médium reencarnar. Ah lá. Porque senão é uma agressão ao médium, mesmo que o médium não tenha consciência disso. Sim. Entenda que o espírito, quando é puro, que não é o meu caso, eu sou espírito, mas não sou tão puro assim não. Uma vez eu falei uma coisa, ficaram bravos comigo, eu vou falar de novo. Eu não sou obrigado a amar ninguém. Ficaram mesmo, seu Zé. Mas eu não sou obrigado a amar ninguém, eu não sou hipócrita. Sim. O dia e a hora que eu disser para alguém, eu te amo, eu perco a minha identidade de uno e passo a ser essa pessoa também. Enquanto eu não amar aquele cidadão, aquela cidadã, o meu amor por ela vai ser no mesmo grau que eu tenho perante a minha vivência em espírito com respeito. Ao ponto de dar o lado ela passar, ou ao ponto de deixar ela ir. Você entende, rapaz? Sim. Mas as pessoas aqui, elas interpretam amar diferente. Tá. Eu tenho que amar todo mundo porque eu sou obrigado, porque assim escreveram e porque assim ditam essa regra para mim. Não interessa se eu me lixe, se me exploda com isso. Ou eu tenho que amar o outro mais do que eu. Isso não é amar, isso aí é sadomasoquismo. Então, o meu ponto de vista, que pelo menos isso eu acredito que eu posso ter, perante o meu amar, já digo, meu, não é teu, então vocês não têm nada a ver com isso. Como eu também não tenho nada a ver da forma que vocês amam. A quem me ouve ou a quem quer ouvir. Tá. É assim. Se eu não te amar, pelo menos eu te respeito, a ponto de deixar você seguir seu rumo. No mínimo, eu vou dizer, vá com Deus, se você for católico, ou vá com o Lorum, ou vá com Oxalá, ou vá com o Espírito Santo. E ponto. Segue teu caminho, mas não sou obrigado a te amar. Num amor besta e meloso, que é a grande maioria. Que as pessoas amam. Olha só, é um amor que sofre.
Realmente. É um amar sofrendo, menino. Sofrendo, isso. É Se você triste. estudar psicologia, filosofia, isso não é amar. Amar, na própria doutrina espírita, já diz, o amar não provoca dor. O amar que provoca dor não é amar, é apego. Então pensem no que eu estou falando. Mas é interessante, a diferença é que o meu gênio é assim, e o médium me permite. Eu vim assim porque eu gosto de pegar ele, deixar ele quase totalmente consciente, para isso mesmo. Porque talvez até mesmo o seu Edson, se ele não ficasse tão inconsciente, ia ser outro a encher o saco. Ficar atrapalhando. Então fale, menino. O seu Caveira que falou, se você é alegre, você não transmite tristeza para ninguém. E o que quer dizer isso para o senhor? Que vocês confundem alegria com felicidade, até hoje. Nossa, é verdade. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Alegria é um estado uno, que se continua em ti porque tu não está sendo. Felicidade é um estado que pode ter continuidade, você estando nele, você sendo algo e você permanecendo em algo perante outras pessoas. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. A pessoa pode estar chorando e ela pode estar alegre. A pessoa pode estar chorando até mesmo de felicidade, mas a alegria, a palavra alegria, a satisfação plena na alegria é a paz de espírito. Porque nem todo mundo que é feliz noite e dia. Agora, quem é alegre é todo dia. Porque é por si mesmo, não precisa do teu bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. Não precisa do teu agradecimento para ser alguém ante a sociedade que vive. E ante a vida que convive com os outros. Apenas é autêntico e leal aos seus princípios internos, na sua alegria. Agora, para ser feliz hoje, infelizmente, para ser só feliz, independente de ser alegre, independente de ser autêntico, você tem que ser cínico, hipócrita e conveniente. Agora, se você é alegre, instantaneamente você é feliz nas águas turvas, nas vacas magras, nas dificuldades. Você é alegre. Você chora, você passa fome, você batalha, mas você é alegre. Sabe por quê? Porque tudo isso são provas, mas você há de passar essas aprovações. Você não precisa da aprovação dos outros para justificar a tua autenticidade na tua alegria. Enquanto que, para você só ser feliz, você depende do sorriso alheio. Você depende do tá bom, tá ruim. Lindinho, lindinha, alheio. Acho que tá bom, né, menino? Sabe quem me fala isso? Seu Tiriri. Que fala isso aí. Que me ensina. Então, rapaz, você o ouve, você é médium. Gente boa. Gente boa, o cara é do bom. Então, olha, o senhor fala pra gente, então, um pouco mais sobre a ideia da pessoa que vai pro espaço espiritual e não deixa os pensamentos relacionados ao sexo e também fala o que acontece se a pessoa se masturba 24 horas, ou sei lá quanto tempo antes de ir pro Sobre a terreiro. masturbação, não vou repetir de novo, eu já falei. Tá. Porque isso não força as pessoas a me ouvirem de novo, mas procurem outros vídeos aí. É de bom, outros- é bom, é bom. Então, ó, galera, Senão vai já ficar muito gravamos, tá repetitivo. certo. Já gravamos com o seu Zé sobre isso, vocês vão lá. Mas Quem eu não queria gosta, saber, seu Zé, uma simplesmente outra faça coisa. Não, eu queria saber a se vontade de não ver. Quem quiser, vai lá e vê. tem bichinho que gruda no corpo astral, seu Zé, quando a gente manifesta pensamento e no caminho a gente vai. Como é que é isso? O porco gosta de lavagem. Porque ele não gosta de se manter limpo, ele gosta de ficar sujo, não é? Tá. Já lhe respondi, agora eu vou lhe responder de uma outra forma para as pessoas entenderem. Se você vive numa porcaria mental, numa porcaria sentimental, numa porcaria emocional,
contundindo-se e contundindo os outros sexualmente, e repetindo, isso não tem nada a ver com opção sexual. Isso tem a ver com postura sexual, é diferente. Postura é uma coisa, opção é outra. Dentro dos conceitos de vocês, apesar que para mim eu faço questão de repetir isso várias vezes. Homossexual e lésbica é Deus se mostrando diferente. É Deus, é divino. Ponto. Então, se você tem uma postura sexual contundida, viciante, isso vai com você para o outro lado. E você vai atrapalhar os seus mentores, se assim quiser ficar em volta dos mesmos, e vai atrair os obsessores. Sabe por quê? Vamos ver. Porque o que mais tem é obsessor carnado que não se nota. Ai. Isso é mal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo bem sexual, mas eu vou usar nomes mais bonitinhos. Um homem que só gosta de fazer anal com a mulher. Quem disse que a mulher gosta de sexo anal todo dia e toda hora? Nossa. Isso é vampirização, é agressão, é estupro. Mas Desrespeito. ela concede, ela gosta. Você está dentro dela? Você teve a dignidade de sentar para ela e dizer, amor, você acha nojento? Você gosta? Você tem prazer? Fala para mim de boa, como vocês falam, né? Assim, E às vezes ela fica com medo também, né, de ir embora. Se ela falar não. Então, isso é um casal o quê? De inimigos ou de amigos? Vocês conversam? Certo. Não dá pra entender, né, Zé? Não dá para. Não, eu entendo. Pelo contrário, eu entendo muito bem. Por isso que eu acho desse jeito e tem gente que não gosta. Tá. Eu não estou dando conselho. Eu estou falando. Se quiserem pegar, pegue. Se não quiser, não pegue. Sim, Joga na lata do lixo. Delete do seu computador. Pule o vídeo. Pule o áudio. Não tem problema, não. Vá para outro, que você se agrada. Então, o que acontece, menino? Ou se não, é aquele cara que fica 3, 4 horas e não tem o gozo físico e a mulher tem que fazer pirueta. Porque se a mulher não fazer pirueta, ela não agrada. Porque é viciado na quantidade, não na qualidade do prazer cupricioso do seu parceiro. Que tem pessoas que, para gozar, goza através do gemido do outro. Não goza através do seu prazer unitário, da sua satisfação, da sua alegria de estar permutando energias salutares. Entendeu, menino? Sim, senhor. E Mas é que tá. A grande massa da humanidade tem esse conceito. Quanto mais geme, mais tá gostando, não é isso? lamentável. É o condicionamento, né? É o condicionamento. Mas para quem está escutando e vive-se em casa, tá entendendo que eu não estou falando bobagem. Não. Agora vamos inverter, eu preciso inverter, senão vai pensar que eu estou puxando saco. Vai pensar. Aí nós vamos para as senhoritas. Algumas. Se doer, fazer o quê? Vai fazer o quê? O meu marido tem que ser dotado. Isso é um problema social envolvendo a postura, não a opção sexual muito grave. Quanto maior é e mais apertadinha você quiser, é porque você não se sente. Se atravessasse você e sair na nuca, você não ia sentir também. Você ia sentir um prazer que ia dar hoje e ia continuar amanhã. Porque não ia satisfazer você. Então não é o tamanho. E a falta de respeito é tanta que para sentir, os teus órgãos têm que ser machucados, porque você se agride por dentro. Não estou dizendo com isso que o homem dotado é uma ferramenta de dor. Não. Porque até mesmo essa coisa de tamanho, tudo é uma questão de jeito de fazer. Sim, amor. É o amor. profissões. É o tal do amor. É o tal do amor. Mas tem mulher aí que, olha, Ai. Merece a você paulada é que leva. jumento da vida, entendeu? Senão não agrada. Mas eu não vou falar que merece a paulada que leva, porque não seria justo, né, seu Zé? Aí vão dizer, Zé, tu está criticando a minha opção de gosto. Sim. Não. Não é, eu não estou falando disso. É. Eu estou falando Se analisar. para se analisar entre, eu não estou citando o nome de ninguém, Sim. porque se ofendeu porque algum problema tem. Olha o chapéu. O chapéu, a cartola é mais bonitinha, é mais fina. Caiu na cabeça. Olha. Então o que é que acontece, só para encerrar isso? Encerra isso. Aí a mulher transa lá com o homem, se o homem não atravessa o útero dela, ele não é macho. Sim, verdade. Então não é pelo tamanho. Aí tem mulher que vai escutar e dizer, poxa, mas o meu marido, eu amo ele, faço amor, ele não me machuca, eu gosto.
mas é o amor, é outra coisa, é outra história. Nós estamos falando de pessoa que transa com um com o outro como trocar de calcinha, de cueca. E vive buscando os mesmos moldes, as mesmas formas, mas nunca se sacia. Então o problema não está na forma nem no molde, está em você. Uhum. Aí tem aquela desculpinha. Ah, tô ficando deprimida, tô ficando bipolar, tô ficando louca, tô ficando noiado, tô ficando depressivo. Esse eu tô ficando de hoje. Eu sou Vão bipolar. Vão ficando. Mas não é hoje a moda? Tô ficando. Tá, Então vão sim, ficando. sim, verdade. Vão ficando. O umbral tem bastante espaço ainda, viu? Nossa. Eita. Tem muito espaço ainda. Está em reforma, mas tem espaço. Eu não sei porque eu falei bipolar, seu Zé. Fala aí alguma coisa de bipolaridade a respeito da sexualidade. Eu já falei sobre isso também. Olha lá. No Agora, outro. comigo vai ser assim. Alguns vão dizer que é shape. Não, mas tá certo. Tem que falar. Se já falou, não fala mais não. Ó. Senão vai tornar repetitivo. Aí Não, vão e dizer, eu tenho "Mas eu outras não perguntas ouvi." também. Não, eu tenho outras perguntas para fazer. Aí Olha. vão dizer, eu não ouvi, eu estou pegando o vídeo agora. Então, se você tá para estudar, escute o outro, não porque é penindo. Sim. Se Não, você mas aproveita vai melhor. estar postando, escute o outro, você vai entender. Claro, aproveita melhor. E outros Exus também, tem muitas pombagiras aí de luz, outros Exus falaram de uma forma muito melhor e superior à minha. Vontade. Senão, teus vídeos vai começar a virar balela, menino. Olha, o senhor falou aqui um pouco sobre ir para o mundo astral e levar impressões. E a gente estuda também que impressões ficam marcadas no corpo espiritual e de Reforma o corpo astral. Assim. Entenda que as impressões, teve uma hora que eu usei o corpo do petérico, elas solidificam. É Sim. como se o do petérico ele fosse absorvido. Isso é uma coisa que nenhum livro tem. Sim. Isso é novo. Se tiver, não fala muito, então estou me permitindo falar. Tá. Quando você usa sexo, e não tem nada a ver com opção sexual, mas o sexo, de uma forma ruim, essa energia, você não é vampirizado no plano espiritual de cara. Os próprios espíritos, sabendo do que eu vou falar para vocês agora, sabem que os chakras do corpo astral absorvem toda a estrutura energética do corpo do petérico. Dá para imaginar isso? Se o teu corpo astral absorve esse corpo do petérico, que na verdade fica como um cascão no teu lado de você mesmo, você vai triplicar todas as más influências que já você traz junto com aqueles vampiros que estavam vampirizando o teu duplo. Isso é lógico, não acha? Sim, acho. É como um vírus. Lembra do vírus que eu falei? Cavalo de Troia. Isso, como um cavalo de Troia. Então, quando você absorve esses códigos, esses vírus, o seu corpo astral, não o teu corpo mental, espiritual puro. Tá entendendo, menino? Tô entendendo, Mas César. o corpo astral é muito correlacionado com as emoções. E as emoções é muito correlacionado, até mesmo no corpo físico, agora falar do físico, com a estrutura atômica molecular das células. Tá. Conforme as tuas emoções, é conforme o teu estado de equilíbrio hormonal. Entende, menino? Sim, sim. Agora vamos voltar de novo para o corpo astral. Então aquelas impressões vai o quê? Deformando o teu corpo astral. Eu trabalho, quando eu não estou na dimensão aqui de vocês, na terceira dimensão, eu trabalho em dado lugar no plano astral, que é uma casa semelhante, vou usar assim, semelhante a um manicômio. Ai. Não é reptiliano extraterrestre, mas tem muitos seres lá que parecem sapo, lagartos, crocodilos, e são seres humanos deformados. Ai. Tem mulheres semelhantes a aranhas com várias pernas, tentáculos. Entende? Sim. Não estou inventando. Não. Isso tem vários livros até de Chico Xavier fala sobre isso. Tá. Tem homens lobos, homens cabritos. Aí vem aquilo, mas Zé,
Por que alguns se deformam só em certos animais? Você não tem curiosidade disso? Eu tenho curiosidade, seu Zé. Posso falar ou isso não é? Sim. Senão eu Pode. falo de uma outra vez, mas no futuro, não tem problema. Por que alguns humanos se deformam em alguns animais e não viram, por exemplo, uma pessoa mais bonita? Perfeito. Porque vocês, perante o genoma, têm no teu instinto psíquico e no genoma, no grande laboratório do espírito, códigos elementares para, no sentido de morfologia, materializar. Estou falando do plano astral para o plano físico. Não quer dizer que você vai reencarnar como animal. Mas em captar a morfogênese. É isso, menino? Sim. Captar os Morfogênese. campos morfos Sim. de todos os seres raciocinantes ou não. Mas para ficar mais claro para quem não gosta de estudar isso. Tá, por favor. Você é mentiroso, serpente. Você vive na mentira, ó cobra. Você é uma mula, estúpido, cavalo. É bem assim, uma forma bem simples. Sim. Você não precisa dizer isso. O seu instinto de expressão é isso. Só que entenda que o teu instinto de expressão é autodefesa e é comunicação entre os animais irracionais ou vibrando uma embrionária racionalidade. Mas se você é um ser em espírito desperto porque é raciocinante, instantaneamente você se dá mais vazão aos instintos inferiores de que a alma superior, correto? É. Acabei de explicar de uma forma bem simples o porquê que tem gente que vão mais para alguns tipos de morfologia no plano espiritual. Tá. Por que você acha que eu virei uma serpente? Eu já contei essa história. É. Que foi no primeiro diálogo e no segundo. Para quem quiser saber da história atual, também não vou repetir. Tá bom. Eu acabei de dizer. Sim. Deus, ou o universo, me deu uma possibilidade nesse planeta. E eu continuei sendo cínico. Então, por que hoje você acha que eu usei essa palavra de uma forma humana? Mas eu não me irrito com ela, mas eu vou usar de novo. Eu não suporto a hipocrisia. Porque hoje a minha bandeira é autenticidade. Eu só inverti as coisas. Ah. Entendi. Tá certo. Eu, quando voltei ao assunto de levar no corpo espiritual as impressões, e o senhor explicou tão bem, eu gostaria que o senhor falasse das tatuagens. Como elas são vistas na espiritualidade. Tem um livro. Por isso que eu pedi para esse médium, desde menino, agora ele entende. Porque que mesmo evangélico, a vozinha dele juntava o dinheiro que o menino catava papel na rua, o seu Edson, para juntar dinheiro, comprar roupa e outras coisas, que ele veio de uma família humilde, mas digna. Tá. Entendeu, menino? Sim. E comprava alguns livros no Mancebo, na rua Riachuelo, lá em Porto Alegre. Quem é de lá sabe onde eu estou falando. Oh, meu Deus. Para ele ler tudo que livro, para quando acontecesse o que está acontecendo agora, eu não ter dificuldade para buscar. Nossa. Se vocês lerem o livro, Além do Meu Olhar, pelo Espírito Luiz Sérgio, talvez eu estou errando um pouquinho o nome do livro, mas é por aí. Além do Meu Olhar, pelo Espírito Luiz Sérgio, fala exatamente tudo o que você está perguntando. Mas é verdade? Sexo e tatuagem. Escute, vamos chegar lá. Agora é o meu ponto de vista. Tá. Meu ponto. Porque teve livros que o Sérgio leu que é uma porcaria. Chama Mais Além do Meu Olhar. É mais além do meu olhar. Muito obrigado, mas pelo menos você entendeu o quanto o estudo do médium nos ajuda. Ixi, sim, senhor, entendi. Você entendeu? Para não Sim. falar bobagem para as pessoas. Por isso que eu disse, talvez eu não estou falando direito, você me corrigiu. É, claro. O que acontece? Eu vou tatuar o Cristo na minha testa. Jesus Cristo, sou católico. E aí? Entenda que o sentido é uma coisa, mas qual foi o sentimento que te fez tatuar aquele Cristo? Foi para se aparecer? Foi para moldar um senso de identidade e se enturmar. Que você não tem. É. Que a tatuagem tem, mas você não. É. Então, no plano espiritual, mesmo Cristo queima você.
Vai doer sim. Se o Cristo, sim, o desenho da tatuagem. Desenho. Tá. O Cristo dessa tatuagem. Se Sim. falar Cristo queima, as pessoas sabem como é que é. Já Tem queima. gente que já escuta e se visse a imagem do médium, ia ver com uma luneta, para ver uma coisinha para reclamar. É, Mas tá certo, é isso que eu quero. Eu vim aqui para isso mesmo. Tá Para certo. reclamar, não quero elogio de ninguém. Se Não, quiser, mas eu vou esclarecendo, eles vão ficando claro lá. entendeu, menino? É a Você vai imagem. buscando pelos livros. É. Então, o que acontece? Faz essa gentileza, por favor. Vai lá. Em nome de Tiriri e Caveira que está com você. Então, o que acontece? Eu fiz uma tatuagem de uma cruz no meu peito, nas minhas costas. Ou várias tatuagens. Mas ela demonstra, pelo meu grau de consciência, a minha fé, a minha crença, a minha devoção. Ela demonstra, perante o meu ego, um estado que eu me encontro no momento, que pode mudar amanhã, quem sabe. É. E perante a minha mente, uns desejos. Mas além da tatuagem, eu posso andar sem camisa, mostrando, me aparecendo para todo mundo, dragão, tigre, não importa. Mas as pessoas, além de ver a tatuagem, vê que aquela tatuagem transpira do meu corpo numa atitude de amar as pessoas. O dragão que eu tatuei em mim simboliza um caráter firme e forte. O tigre que eu tatuei em mim, destreza, perspicácia, coragem de enfrentar a vida. A cruz que eu botei em mim não é cruz do sofrimento e lamentação, mas é uma pessoa que quando abre a boca só fala coisas que mesmo não usa a palavra amor, mas só fala coisas que inspirem as outras a amar a si mesmos, começando a respeitar e amar a si próprias. Você acha o quê? Essa tatuagem no plano espiritual some e a pessoa se revela como espírito puro. Está explicado. Mas e se eu fizer, por exemplo, Está uma tatuagem... explicado, menino. Tudo é uma questão de como vocês dão sentimento e sentido às coisas. Pode ser tatuagem de demônio, de caveira, de uma mulher degolando o outro. E se aparentemente a imagem é feia, mas se você for um homem de bem, no plano espiritual ela some. É isso que eu tentei dizer. Entende? Se você vive numa egrégora, que as pessoas acreditam que aquilo é bom, mas além da tatuagem, você se expressa como uma pessoa de bem, o que vai ser o teu cartão de visita? É a moldura e a tua forma, ou é a essência que te coloca em pé? É a tua essência que te coloca em pé. Sim. Agora, se você inverter, você pode desenhar até Ave Maria nas costas, Nossa Senhora Aparecida. Mas se você for uma pessoa mentirosa, medíocre, barganhenta, fingida, cheia de problema, essa Nossa Senhora no plano espiritual vai chorar lágrimas de fogo. Não porque Nossa Senhora está te machucando, é que você está se penalizando, porque é um homem de pouca fé. E muito apego. Pouca fé e muito apego. Porque se agora os filhos que estão escutando se apegar em forma de tatuagem, e o meu jeito de falar sobre astral, eu não estou contestando, eu acabei de dizer, você pode ter o corpo crivado de tatuagem. Entende, menino? Porque perante o plano espiritual, perante o espírito, vamos raciocinar. Raciocínio. Raciocínio. O ser humano está 95% do corpo com tatuagem. Feio, bonito, não importa. Mas é um homem de bem. É, não faz sentido ele queimar. Não vai fazer mal para ninguém. Ele quis isso, ele é livre. Sim. É isso que as pessoas confundem. É a mesma coisa puxar de novo esse assunto de homossexual. É Deus se mostrando de outra forma. O homem totalmente tatuado é Deus se mostrando de outra forma, desde que ele crê que pode ser cada vez melhor e ele tem fé na melhora dos seus semelhantes. Agora, os daimons, os demônios e as coisas ruins, como vocês entendem, você pode ser um homem com corpinho limpo, sarado, uma mulher com corpinho todo leitoso, todo bonitinho, mas não crê que pode mudar porque se agarra na forma de tudo. O teu nível de consciência não permite e não se auto-permite crescer e olhar para o lado. E sua mente é tão viciada só em certos aspectos que você anda arrastando o nariz no chão, ou se não cravado no umbigo. Você acha o quê?
que você vai para o plano espiritual e vai ser o quê? Um deus Apolo? Você vai ser todo torto. Por quê? Porque o seu ego é deformado. Então as pessoas invertem. Eu não estou dizendo com isso também que agora é bonito, você vai... Por exemplo, tem gente aí que anda botando, taiando todo o corpo, se cortando todo e acha bonito. Mas aí vem aquilo que eu disse no primeiro áudio desses 3. Tá. Se eu estou falando para o brasileiro, agora se eu falar para outros lugares do mundo, tem os faquires. Não tem isso? Tem. Que enfiam faca no braço, mas toda uma egrégora de ideologia, filosofia postural, consciencial e consciencial coletiva, crê e tem fé nisso. Então ele não está fazendo um crime no físico, desde que o atentado contra o amor ele não profere pela língua. Eita. Mais claro, acho que é impossível, não é, menino? Sim, porque não é o que entra no seu corpo. Sim, mas aí é uma questão de ideologia. Eu não estou dizendo que agora, no Brasil, Mas o que se uma pessoa fizer isso aqui no Brasil, é louca. É masoquista, em outros lugares não. Então, as pessoas falam pela internet, escutam, estão até agora, quem está ouvindo Diálogo com o Espírito, Sim. pode até contestar que o médico está incorporado e que é Zé Pilintra que está falando. Pode. Mas, no mínimo, é sensato o que eu estou dizendo. É mesmo. Não é globalização? Então, pensem. Não tem gente que come rato aí como prato fino? E aqui no Brasil não tem gente que é vegetariana? Então, o que é certo e o que é errado? Nossa. Não tem lugares que come barata? É. E aqui não tem pessoas que comem só filé mignon e alcatra? Então, o que é certo e errado? É a mesma coisa, só estou dando formas. Agora, se as pessoas tiverem apego a isso, e isso informa, simbolizar a essência, a personalidade delas, a humanidade está lascada. Entendi. Eita. Nova essência. Dá sentimento às coisas, não só sentido. Por exemplo, eu estou dando sentido hoje, e eu vou repetir de novo, hoje eu vim sem minha farda, eu vim como um espírito desencarnado que segue uma linha universalista no plano astral. Por isso que muitos vão ouvir e vão dizer, poxa, parece o seu Edson falando, mas eu não vim dentro de uma egrégora como o Zé Pilintra das Almas hoje. Então eu não preciso, não é me fingir, mas eu não preciso vibrar em certos chakras para criar toda uma característica. Para que isso? Eu não sou palhaço. Sim. Mas de vez em quando eu tenho que vir que nem o Bozo. Para agradar um circo aí, porque todo mundo acredita assim. Eu não estou chamando um banda de circo, mas é verdade, porque se os mentores de vocês chegam só de um jeito só, então eles são aquelas imagens que vocês compram lá nesses lugares que vale dinheiro. Então eu vou tirar o nome circo e vou botar hospital. Porque nós tratamos das facetinhas do ego que é doente. Que não pode falar nada. Todo mundo fica dodói. Ou a maioria vai ficar dodói. A minha intenção é que doa. Que queime. Sabe por quê, menino? Senhor. Porque quem aguentou escutar no mínimo um, e se doeu, vai mandar recadinho, vai fazer, vai acontecer, mas não vai dormir em paz. Isso é muito bom. E Que quem a reforma íntima vai cutucar. Aí é com seus mentores. Vai, sim. E quem chegou aqui, parabéns, porque é um estudioso, né, seu Zé? Porque é um estudioso, não é porque o Zé Pilintra é bom e porque o médio é melhor. Por favor. E peço para as pessoas, vou fazer um pedido especial hoje. Não vem. Vem de postar áudio maravilhoso. Quiser Pilintra de luz, ou quiser Pilintra pagão, ou que mede se fingindo, Mensagem. contestem o que eu estou falando. Tragam conteúdo e postam. Não precisam postar um monte de link, como vocês falam, mas postam pedacinhos de livros de várias religiões. Citações, claro. Citações, vamos estudar, ajudem mutuamente Colaboração. seus próprios mentores. Você me permite, rapaz? É um pedido do Exu Tiriri, Opa, para ver a seriedade desse amigo. tá. Pode falar. Entendeu, menino? Tá. Eu estou dando, não posso dizer a face do seu Edson, porque as pessoas só estão ouvindo a voz, mas a mediunidade desse médium, porque ele já viu o seu Exu, já psicografou do seu Exu, e eu conheço o teu Exu. Senão eu não estaria aqui. Se fosse balela, eu não estaria aqui falando o que eu estou falando. Claro. Não por medo, é uma questão de merecimento e sintonia. Tá bom, menino? À vontade.
Trabalho sério é trabalho sério. Antes de sair desse assunto, é uma pergunta subsequente. Tá falando bonito, hein, ninguém? Por que eu gostaria de ouvir do senhor alguma coisa que não incentivasse alguém a fazer tatuagem? Será que é uma inconsistência dentro do meu emocional? Porque eu gostaria que ninguém... Porque o seu grau de consciência se não emocionasse. precisa usar isso para ter algo a mais como realidade dentro de você, para você, e o seu ego não se compraz dessa faceta postural para ser você. Mas não entenda que isso lhe coloca elevado a tatuagem, porque não tem nada a ver com elevação. Não. É gosto. Eu sei, por isso que eu usei esse processo de comida. É. Tem países que pessoas comem rato e é prato fino, é gosto. Então gosto não se contesta. Agora, olha como funciona. Você me permite? Vamos ver. Eu não estou falando mal de você, é um exemplo. Pode falar. Se você der sentimento nisso que você sente, ao ponto de se ter melhor do que os outros, Não. e de pregar a tua verdade como se os outros se pintam como palhaços tatuados, a pior marca está dentro de você, que é a indiferença e a falta de humildade. É mesmo. Então o problema não está na tatuagem, está no sentido que vocês dão as coisas. Uhum. E no sentimento que esse sentido, ou vice-versa, entre sentido e sentimento, pode você nutrir e se comprazer como realidade perante a vida. Uhum. Entendi. Porque a gente vê pessoas às vezes se arrependendo mais pra frente, depois não tem como voltar atrás. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem humano. O seu Edson. O seu Edson, ele me respeita, mas ele não morre de amores por mim. Não, ele fala. Chama o senhor de obsessor. Por quê? Porque eu não forço ele, mas eu não puxo o saco dele. Sim, mas ele fala brincando. O obsessor, sim, mas eu sei que ele não vai muito com a minha cara, não. Mas aí que tá, eu gosto dele. Não, ele gosta de E ele me conhece, eu tô falando isso, eu já disse isso pra ele. Claro. Aí tem gente que vai escutar, mas para aí, é uma discordância. Não, isso é vida. Uhum. Não tem nada de discordante aqui. Não, né, gente? Tem vida. São espíritos diferentes que estão seguindo uma mesma trilha porque querem se aprimorar e mudar. Ou vocês acham que agora, porque ele trabalha comigo e eu trabalho com ele, eu sou escravo da vontade dele? Sim. E ele é meu escravo? Não. De vez em quando eu venho e digo, olha, vai vir um mentor tal para escrever para o senhor nos receituários que o senhor tem que fazer aí. Uhum. E as pessoas que vão entrar em contato com o senhor em tal tipo de comunicação, vamos dizer assim, é essa ficha corrida. Nós não dizemos quem é as pessoas, mas ele já sabe o temperamento psicológico das mesmas. Aí ele olha e já começa, essa eu não gosto, essa gosta, essa eu não gosto. Eu falo, pô, tá me tirando, mano? É mais ou menos assim. Tá gozando com a minha cara? Tá me pegando. Mas é isso que vocês falam, menino? Sim. Então o que acontece? Seu Edson foi, como se diz na Terra, falta de humildade? Sim. É falta de humildade e paciência. E Zé Pilintra, se eu forçar, eu sou pior do que ele. Eu digo, então faz assim. Você pega, não come isso, não come aquilo, ou maneira aqui, maneira ali. Quando eu digo não come isso, não come aquilo, eu não posso dizer o que é. Pode ser até verdura, pode ser até carne, não importa. O que importa é a moral, já disse isso. O que pesa mais é isso. O que pesa realmente é isso. Claro, a alimentação e outras coisas pesam também. Mas o que pesa mais é a moral, que tu nutre. Sim. E o que exala de você também. Aí eu digo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele fica quieto por quê? Porque ele estuda. E ele vê que o que eu estou falando não difere de vários livros, de várias doutrinas, do que é um senso comum, no mínimo, para um médio seguir para ter uma mediunidade sadia. E valeu a pena ele ter estudado. Aí eu falo para ele e não contesta. Não quer dizer que ele abaixa as orelhas como um burro. Não. O que ele faz? Ele simplesmente cumpre o papel dele de médium. Ele dá 20, 30, 40, até 90, já chegou a isso, receituários com espírito velhos. Ele nem sente as pessoas e depois termina e não cansa. Isso é bom demais. Por que ele não cansa? Porque ele é bonzinho? Não. É porque ele foi médium. Ponto.
Ele não se preocupou se era Zé Pilintra, se era Preto Velho, Claro. se era um familiar todo desmontado que a gente trouxe, um acidente como já aconteceu, para dar uma mensagem, para dizer onde é que o corpo estava, não importa. Ele só é médium. Ele não se preocupa se eu estou todo de branco, se eu estou todo de preto, Sim, isso é bom se eu demais. estou girando uma bengala, se eu estou de charuto, se eu estou... Não, é médium. Claro. Quando os médiums, que não é obrigado a ser que nem o seu Edson, porque se for enche o saco, eu saio correndo. Mas que, no mínimo, tenham a sua personalidade e estudem. A Umbanda é a religião mais universalizada que existe neste planeta. A Umbanda, agora, eu não posso dizer que todos que cultuam ela, sim, o são universalistas. A Umbanda é uma filosofia universalizada. Então, leiam de tudo e vocês vão ver o quanto, até mesmo a irradiação intuitiva para quem não incorpora e tem inspirações das suas entidades, o quanto é diferente as ideias, muitas vezes, dos seus mentores de luz das suas. A maior prova para um médium que não incorpora, que ele é mediunizado de uma forma linda e maravilhosa, ele tem um estudo amplo da filosofia, de religião, da arte e da ciência espiritual de uma forma universalizada dentro da Umbanda para quem é umbandista. Tá. Agora, se você pegar só livro de Umbanda e só um livro de um autor, seja ele qual for, você sabe uma faceta de um quase nada. Porque todas as casas de Umbanda são diferentes umas das outras. Então só a tua verdade é verdade pura e os outros é balela? À vontade, meu. Não vamos além que podemos ir. Tá. Chega de mentira. Claro. E só falamos o que realmente, coletivamente, seja remédio para todo mundo. Pelo menos não faça mal. Tá certo. Doa quem doou. Então vamos lá. Tá. É impossível. Impossível. No médium que não tem a mente aberta para o estudo, por mais que o mentor, o espírito que for, seja verdadeiro, esteja incorporado, captar a mensagem de um outro espírito. Porque o espírito até pode ter sintonia. Por exemplo, eu, Zé, posso ter sintonia com teus Exus. É. Mas o seu Edson não. Não, mas ele passa pro senhor, Entenda que o mas... seu Edson é um filtro. Claro. Os médios são um filtro. Aí eu vou dizer assim, eu vou dar um exemplo. Dá um exemplo. O Tiriri disse, é um exemplo. Não estou dizendo que o Tiriri disse. Porque eu não estou captando nada do Tiriri agora, nem do Caveira. Tá. Mas eu sei que eles estão com o senhor assim como outros. Tá bom? Tá bom. E outra, no plano espiritual, antes de nós fazer essas gravações, em espírito, para ser mais confiável, eu falei com eles e eles me solicitaram os textos que você falaria, que alguns até mesmo o senhor fez de cabeça, supostamente agora. Sim. Você sabe o que eu estou falando, né, menino? Mas é tudo, eu não peguei nenhuma anotação. Uma Porque outra eles- pergunta não, que isso- entrou. Você precisava até nem falar isso, porque ninguém é obrigado a acreditar. Claro, mas porque estava no contexto, né? Entendeu? O que me mandaram. Aham. Então, já estava tudo programado. No momento que eu incorporei, estou nesse médium, eu faço ainda um certo esforço para não embaralhar a forma de eu responder. Claro. Olha o quanto é sério o trabalho seu e de todos os mentores e de todos os médicos que já passaram pelo seu canal. Sim, graças a Deus. Não é brinquedo. Não. Então, essa coisinha de ficar, Zé, o que o meu Tiriri está falando? Não sei. Sim, não, Zé, passa uma Agora eu não mensagem sei. do Tiriri, não é Mas assim. agora eu posso lhe dizer que quando eu estou falando em detalhes que é bom para as pessoas estudar isso. Tá? Quando eu estava no plano espiritual, entende? Eu não sei em qual dia que o senhor vai postar isso, mas vamos dizer assim, um dia anterior à primeira gravação, tá ouvindo, menino? Tô. Um dia e meio anterior, na verdade, foi 28 horas, mais ou menos. 24 horas, um pouco mais de 24 horas. Tá. Seu Tiriri veio até mim e me fez um pedido. Olha, nós temos que passar isso. Deixando claro que o seu Edson não é o melhor médium, mas o seu temperamento para chocar algumas pessoas que ainda estão em cima do muro vai ser muito decisivo. Olha o trabalho. Sim. Como aconteceu muitas vezes deles pegar um Joaquim. Eu não vou dizer de quem médio para não... Interferir. Eu não posso
pensar pelo médium, mas eu acredito que o Joaquim é do universo, não é do médium nenhum. Claro. Tem vários que já passou pelo senhor. Sim. E chegar no Joaquim, o Tomé dizer, ó, Joaquim, ir lá na mesa do Joaquim ou no bosque dizer, ó, você, por favor, porque ninguém manda em ninguém. Nós trouxemos uma planilha, vai ter que falar isso, as suas respostas vai ter que ser baseadas nisso, 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 nisso. Porque a sua forma de se demonstrar naquele dado médium, ou médium, mulher, vai tocar alguns graus de consciência, porque acredito que o preto velho é assim, tem que falar assim, ponto. Então tudo tem porquê. Tem porquê do Zé Pilintra, do Edson, Rosa, se Tá. expressar assim. Sim. Não é palhaçada. Sim, senhor. É a mesma coisa. Claro. Não é assim chegar e falar o que quer. Senão vira balela. A É. diferença que eu posso me expressar como eu quero é o gênio que eu carrego. Então, se eu vier num outro médium, um outro planejamento de trabalho, você vai ver a mesma entidade Zé Pilintra falar com sotaque, meio que alagoano, meio que de Ceará. Mais calmo, muito mais calmo. E com gênio, vamos dizer, mais brando. Não é porque eu estou me fingindo, é porque o modo de trabalho é esse. Então, quando aconteceu de eu falar com o Tiriri, o pedido foi esse. Você vai falar sobre sexualidade, sobre isso, sobre aquilo. O médium vai saber do processo da conversa por causa de outros trâmites aí. Na hora o médium vai botar o caderno, algumas coisas, algumas pautas do computador. Ele vai buscar algumas coisas, mas na hora ele vai ficar meio atrapalhado, mas isso está tudo certo. Porque daí ele vai nos ouvir melhor. Você sabe o que aconteceu, não precisa falar. Sim. Correto? Sim, senhor. Você está rindo, você entendeu o que eu estou falando, né? Tô Então, sim. tenha isso como uma prova do Tiriri para você, não de Zé Pilintra das Almas. Nossa. E ninguém é obrigado a acreditar. E são 3 Então, o que horas. aconteceu? A coisa foi saindo, foi fluindo, e posso te dizer, de 1 a 10, 8,6 foi satisfatório. Oh, Não foi 10, mas 8,6 do que eu falei, dá para guardar. Salve, Isso é seu trabalho Tiriri. sério, menino. É. Eu não tenho vergonha de falar porque o corpo que eu estou não é meu. Não. A ciência não é minha. Tá. Como é que eu vou vir aqui dar um monte de porrada no médio e obrigar ele a falar o que eu quero Não do dá jeito certo, não dá certo. E além do seu Tiriri com o seu caveira, o senhor nunca encontrou? com caveira muitas vezes. O tiriri algumas. Não, o caveira. Não o caveira do médium. Não, com caveira que ele guarda. Tá. Porque o caveira que ele guarda, ele não é daqui. O senhor encontrou com ele já? Sim, já encontrei com ele em outra ordem. Não é na Lua não, viu, né? Não é? E também não é nas profundezas do inferno, porque uma vez o senhor fez uma pergunta para uma outra entidade aí, que Exu tem base na Lua. Aí tem gente que mete o pau em certo médico, eu não sou puxar saco de ninguém. É. Nem eu engulo tudo que ele escreve, mas tem coisa que ele escreve que vale a pena. Ixi. Como tem coisa que eu falo também que ninguém é obrigado a engolir. Isso. Tudo é bom senso, estudar, comparar e estudar. É, e aí? O que o senhor Entendeu? responde? Tem E tem base gente na que não Lua? acreditou que Exu tem base na Lua. Agora o Exu tem base eternamente no inferno. Quinto do inferno pode ter, agora na Lua não. Na Lua não. Não só na Lua, como em várias outras estrelas. Próximas aqui a outros planetas. Principalmente, por exemplo, Júpiter, Urano. Seu caveira tem um processo em Urano, e aí? Ixi. Ele não tem a essência terrícola. Mas ele, em manifesto mediúnico no Senhor, pelas inspirações e radiação intuitiva, ele tem que descer as escalas perante uma egrégora consciencial que vai modelando, não adulterando a essência dele, modelando a forma dele se expressar, Sim. mas não adultera a essência de expressar essa forma. Você entende? Sim. O caveira que trabalha com esse médio é a mesma coisa. Ele te pega. E aí? É que não pode, eu entendo. Enfiou na cabeça. Não pode. Não pode, então, mas eu pouco me importo com isso. Pode ou não pode. Não tô nem aí, Sim. entendeu? Entendi. É, Porque para eles, se vocês perguntar para eles, como a Rosa Caveira, eles não ligam para isso. não, ela falou. Entende, menino? Igual Então, o Miramês, aonde eu puder ser útil. O que prova a mediunidade dos médiums, essas mesmas entidades que passam pelo senhor desse médium, já estamos encerrando, tá bom? Sim, senhor. Este médium
e de outros médiuns que algumas entidades dizem que não são daqui, que vêm na Umbanda, que vêm em outro lugar, é o seu trabalho perante a sociedade. Sim. Se eu falo nesse tom, o médium que eu me sirvo, o trabalho dele fala por ele. É. E assim vale a todos os outros médiuns, com outros Jesus e entidades, seja de Umbanda, seja de quem for, Preto Velho, se é humano, se não é humano, não importa. O trabalho do terreiro, no sentido espiritual, é o cartão de visita moral do médium e da entidade também. Tá. Então, o trabalho do seu Edson, para quem conhece ele, eu não vou ficar defendendo ele, já faz por justo. E então, no lugar da mensagem final, o senhor não quer dar uma mensagem, o senhor mesmo, de um ano de diálogo com os espíritos? Em qual nível você quer? Nível 1 ou nível 5? O nível 5 é porrada, já vou lhe avisando. O nível 1 é só cacetadinha. No melhor nível possível. Então vamos pro nível 10. O que o senhor sentir mais à vontade. Ah, então a conta é incalculável. Vai lá. Estou brincando com as pessoas que estão me ouvindo. É bom relaxar um pouco. É bom, tirou um pouco. Tenho 3 minutinhos. Vai lá. Prova de fogo para o senhor não atrapalhar. Não quer dizer que se passar 3 minutos, sabe o que acontece? Vou falar isso também, vai dar dodói, mas eu preciso falar. Tá, fala, José. Tem um tempo que quando eu vibro muito forte, quanto mais inconsciente a entidade, menos tempo a entidade fica operando em total clareza de informação no médium. Faz sentido. Ao ponto de muitas vezes a entidade ter que dar o ladinho, o médium não se finge, mas ele entra em estado medianímico inconsciente. Aí é o ego dele com arcabouço de conhecimento da egrégora Zé, é o grau de consciência dele com arcabouço de consciência, de conhecimento, perdão, da egrégora do Zé Pilintra, e a mente dele juntando todas essas informações. Então, ele não se finge, como os médios, outros não se fingem, mas ele molda um segundo Zé Pilintra, porque isso dá um certo descanso, um certo relaxamento para o corpo emocional, para a inteligência emocional dele que está sendo usado. Isso é lógico, isso está no livro dos espíritos, principalmente no livro dos médios, para quem gosta de estudar, o livro Mecanismo da Mediunidade de Chico Xavier e André Luiz está disso. Então não é nenhum nome feio que eu estou falando. Está ouvindo, pessoal? Graças a Deus. Isso é estudo, menino. Sim. Porque senão vira agressão. E como eu já tenho menos de 1 minuto, vai ser um pouco misturado, mas eu vou fazer uma forcinha, que até eu terminar, o seu Edson não atrapalhe, e muito menos a comunicação. Não quer dizer que ele vai se fingir. E se quiser também, as pessoas pensam o que querem. Irmão, o senhor pode também se afastar um pouquinho, passar numa forma mais consciente, eu não ligo. Não, ele não fica consciente, pelo contrário, ele fica mais inconsciente ainda. Tá bom, vamos lá. E todos são assim. Todos os médicos conscientes são assim. Isso é estudo sério. E não é fingimento. Isso é o quê? Propriedades da alma. O animismo, quando é sadio e é usado pelas entidades, é um elixir, é um bálsamo. Não é um veneno. Então vai. É um antídoto. Tá bom. Olha, a mensagem que eu dou é essa. Amigo. É 1 ano de bate-papo. Eu vou falar na egrégora de Zé Pilintra das Almas. Nível 10. Nível 10. É um bate-papo entre malandros. Malandros que vivem na malandragem da vida e do bem viver. Malandros com muita sagacidade, numa busca veemente, sequiosa, numa procura incansável para amar de uma forma mais pura possível a si, para que o amor, quando sair por aí, seja incondicional. Então os espíritos vêm, menino, conversam com seus temperamentos, seus trejeitos, fumam, dão risada, dão gargalhada. Evidenciam, como eu e como os outros Exus, caboclos, pretos velhos que já passaram, facetas e até mesmo no meu caso, defeitos humanos, para vocês se identificarem e dizer, isso não é mais para mim. Como também outros mentores vêm e exaltar de uma forma tão pura
tão pura que não toca seus olhos nem os ouvidos, mas toca seu coração, para vocês perceberem, meu Deus, um dia eu quero ser assim. Então, o diálogo com os espíritos é isso. É ser humano falando com o ser humano. De uma forma não hipócrita. Com vários graus de ego, de entendimento, com vários graus de consciência, com várias colocações de expressão, no sentido do que a mente tem como alimento de informação. Mas a alma, que é o espírito carnado, só está expondo a todos nós isso. Como disse Benedito, que uma vez eu falei, fala de novo, me convidou a vir a trabalhar, eu mandei ele catar coquinho. Então, E hoje já pego essa deixa, essa oportunidade de dizer, muito obrigado, Benedito. Muito obrigado. A Mariazinha, eu fui resgatado por uma criança, eu já disse a minha história. sim. Muito obrigado a oportunidade do Falando com os Espíritos, que todas as vezes que eu venho com a minha autenticidade, eu medico lá atrás a falsidade em rastro de sofrimento que deixei. Oh, meu Deus. Então, eu que agradeço a quem aguentou até agora. E peço muito obrigado a meus companheiros espíritos, médiuns, porque muitas vezes alguns espíritos vêm falar com vocês e são médiuns os seus mentores, que estão ouvindo aí nas suas casas. E vocês se perguntam, nossa, como é que ele sabia que eu queria perguntar isso, se eu nem tecrei pro Jefferson? Sim, Nada é acaso. Até então, não tem espírito com bola de cristal, só o povo do Oriente. sim. E de uma forma simbólica, mas no astral é o amor que nos guia. É o amor que nos guia. É isso, menino. Muito obrigado. Gratidão, seu Zé. Oh, graças a Deus. E hoje, eu posso cantar uma musiquinha? Opa, por favor. Essa música é do Zé Pilintra das Almas. Ou do Zé Pilintra. Tá. Eu sempre boto uma musiquinha aí, Isso. hoje eu tô sem minha farda, tô numa boa lua, não tem problema nenhum. Tá aí, maravilha. Também puxando pelo psiquismo do médium. Mas quem guia, mas quem guia, mas quem guia a razão de todos nós. Tem o refrão, 3 vezes. É uma estrela bordada lá no céu. É quem guia a razão de todos nós. Eu falei pra você, quem me guia, a razão de todos nós. É com seu chapéu de palha, com seu lenço no pescoço. Ele é Zeppelin, vem dizer boa noite, moço. É com seu chapéu de palha, com sua filha no pé. Ele é da falange de Jesus de Nazaré. Eu falei pra você, pela rua, ele guia todos nós. Eu falei pra você, o ritmo é de pagode, É. do bom pagode do malandro da Lapa. Oh. Aroeixo, Zé Pilintra das Almas, Elemojibá e Gangaê, Saravá, Elemojibá, Essuia, Ria, Etataexu, Larotiriri, Larô Caveira. Salve suas forças, seu Jefferson. Uma boa noite. Boa noite. Salve suas Quer ver um pai de santo sério? Quero. Ele fazer uma gira de caboclo de Exu e pegar um filho de santo responsável, que tem seriedade, e dizer, hoje é teu guia que vai abrir. E eu vou ficar na rua, na assistência, observando os detalhes das entidades.